E se você nascesse com talento? Seria suficiente para ser um gênio? Até o final desse vídeo eu vou te provar que nascer com dom não adianta nada sem ambição. Se você pudesse escolher uma coisa para nascer com, o que você escolheria? Beleza? Dinheiro? Inteligência? Talvez coragem, disciplina? Talvez sorte? Mas eu sei que existe uma grande chance de que a sua resposta pode ser outra. Talento. Porque desde criança, aprendemos a acreditar que pessoas talentosas vivem vidas melhores. Elas aprendem mais rápido, conquistam mais rápido, vencem mais rápido. Enquanto o resto de nós precisa lutar cada centímetro, elas parecem avançar naturalmente. E honestamente, faz sentido pensar assim. Se você observar alguém extraordinário pela primeira vez, a sensação é quase injusta. Algumas pessoas parecem ter recebido algo que nós não recebemos. Um dom, uma vantagem, uma espécie de presente invisível. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam a vida inteira desejando alguém diferente. Desejando ter nascido diferentes, mais inteligentes, mais bonitas, mais talentosas. Como se todos os seus problemas desaparecessem no instante em que finalmente recebessem aquilo que nunca tiveram. Mas existe uma mentira escondida dessa ideia. Uma mentira tão antiga que quase ninguém percebe. A crença de que o talento é uma solução. Porque a verdade é que o talento resolve algumas coisas, mas cria outras. E ninguém representa isso melhor do que Kageyama Tobio. Porque quando olhamos para ele, vemos alguém que nasceu pronto. Um garoto capaz de fazer coisas que os outros passariam anos tentando aprender. Um garoto que enxergava o jogo de uma maneira diferente. Um prodígio, um gênio, o sonho de qualquer atleta. O sonho de qualquer treinador. O sonho de qualquer criança. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se o talento é tão poderoso, por que Kageyama era tão solitário? Porque existe uma diferença enorme entre admiração e conexão. As pessoas admiravam Kageyama, mas não conseguiam caminhar ao lado dele. E talvez essa seja uma das experiências mais estranhas que alguém pode viver. Ser admirado, mas não compreendido. Ser reconhecido, mas não acompanhado. Ser visto, mas nunca verdadeiramente encontrado. Quando pensamos em solidão, imaginamos alguém abandonado. Alguém sem amigos, alguém isolado. Mas a pior forma de solidão não é estar sozinho. É estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém consegue alcançar você. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto outras crianças aprendiam a jogar vôlei, Kageyama parecia falar outra língua. Ele enxergava possibilidades que ninguém enxergava. Via espaços que ninguém percebia. Ele imaginava movimentos que ninguém conseguia executar. E aquilo que deveria ser uma vantagem começou a criar uma distância. Porque quanto melhor ele ficava, mais difícil era para os outros acompanhá-lo. E isso revela algo assustador sobre a vida. Nem toda distância é criada pelo fracasso. Algumas são criadas pelo sucesso. Algumas pessoas ficam sozinhas porque não conseguem acompanhar os outros. Outras ficam sozinhas porque os outros não conseguem acompanhá-las. Mas o resultado é o mesmo. A solidão. E talvez seja por isso que o talento seja tão perigoso. Porque ele cria uma ilusão. A ilusão de que você não precisa de ninguém. A ilusão de que basta ser bom o suficiente. A ilusão de que os resultados importam mais do que as relações. E durante muito tempo Kageyama acreditou nisso. Porque quando alguém funciona, raramente paramos para questioná-lo. Se você é elogiado por ser o melhor, você tenta ser ainda melhor. Se as pessoas te chamam de prodígio, você tenta corresponder. Se dizem que você nasceu para aquilo, você começa a acreditar. E pouco a pouco, sem perceber, sua identidade inteira passa a depender disso. Você deixa de ser uma pessoa e se transforma em uma expectativa. E expectativas são pesadas. Muito mais pesadas do que parecem.
Porque existe uma diferença enorme entre jogar vôlei e sentir que precisa provar alguma coisa toda vez que entra em quadra. Existe uma diferença enorme entre gostar de algo e acreditar que seu valor depende daquilo. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez nos estudos, talvez em um trabalho, talvez em algum sonho. No começo era paixão e depois virou uma obrigação. Que no começo era divertido, aí depois virou uma cobrança absurda. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de perseguir aquilo que ama e começa a fugir daquilo que teme. Kageyama não era apenas vencer, ele tinha medo de perder na real. E essas duas coisas não são iguais. Porque quem quer vencer, olha para frente. Quem tem medo de perder, olha para trás. Olha para os erros, olha para as falhas, olha para tudo aquilo que pode dar errado. E quanto mais talentoso você é, maior costuma ser esse medo. Porque existe algo aterrorizante em ser conhecido por uma qualidade. Você passa a sentir que não pode decepcionar ninguém, que não pode errar, que não pode falhar, que não pode ser humano. Mas todo ser humano falha, todo humano erra, todo ser humano quebra. E foi exatamente aí que a história de Kageyama começou a desmoronar. Não porque falta talento nele, mas porque lhe falta algo muito mais raro, algo que não pode ser herdado, algo que não pode ser recebido ao nascer, algo que precisa ser aprendido, que é a capacidade de caminhar junto dos outros. Porque o vôlei nunca foi um esporte sobre indivíduos, foi um esporte sobre confiança, e confiança exige algo que o talento não pode oferecer: a humildade. A humildade para perceber que você não consegue vencer sozinho, a humildade para entender que ser melhor não significa estar certo. A humildade para aceitar que pessoas diferentes enxergam o mundo de formas diferentes. Mas Kageyama ainda não sabia disso. Naquele momento, ele acreditava que a sua função era controlar tudo, corrigir tudo, exigir tudo. Porque quando você acredita que possui a resposta certa, ouvir os outros parece uma perda de tempo. E essa é uma armadilha que não existe apenas no esporte. Ela existe na vida. Porque algumas pessoas passam tempo tentando ser extraordinárias, que esquecem como ser humanas. E talvez seja a maior mentira sobre o talento. Não que ele não exista, não que ele seja inútil, mas a ideia de que ele é suficiente. Porque não é, nunca foi. E Kageyama estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Porque nascer pronto não é a mesma coisa que estar completo, né? Na verdade, às vezes são exatamente o que nascem pronto que mais precisam aprender. E talvez seja a parte mais bonita da história de Kageyama. Porque ele não é uma história sobre alguém que encontrou talento. Ele é uma história sobre alguém que descobriu que o talento não era suficiente. Durante muito tempo ele acreditou que precisava carregar o mundo nas costas. Acreditou que precisava ser perfeito. Acreditou que precisava ter todas as respostas. Mas a vida possui uma maneira curiosa de destruir nossas ilusões. Ela nos apresenta pessoas que nos obrigam a mudar. E Hinata foi exatamente isso. Não porque era melhor, não porque era mais talentoso, mas porque enxergava algo que Kageyama havia esquecido: a alegria. Porque existe uma diferença enorme entre perseguir a excelência e amar aquilo que você faz. Em algum lugar do mundo, Kageyama havia se perdido. O vôlei deixou de ser um sonho, deixou de ser uma paixão, deixou de ser algo que fazia seu coração acelerar e se transformou em uma responsabilidade, uma cobrança, uma prisão. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez não em quadra, mas em um lugar da sua vida. Talvez em um sonho, talvez em uma profissão, talvez em um relacionamento. Algo que começou como amor
e aos poucos virou uma obrigação. Algo que começou com uma liberdade e aos poucos virou peso. Porque essa é uma das armadilhas do talento. Quanto mais as pessoas esperam de você, mais difícil se torna ouvir a si mesmo. E quanto mais você tenta corresponder à expectativa dos outros, mais distante daquilo que você realmente é. Mas Hinata trouxe algo de volta, não apenas para Kageyama, mas para a própria história. A lembrança de que grandes coisas nunca são construídas sozinhas, porque existe uma mentira que a nossa geração aprendeu. A ideia de que as pessoas fortes não precisam de ninguém, que os gênios caminham sozinhos, que os vencedores chegam ao topo por conta própria. Mas isso nunca foi verdade. Nenhuma montanha é escalada sozinho. Nenhum sonho é realizado sozinho. Nenhuma vida é construída sozinho. E talvez seja por isso que o vôlei seja o cenário perfeito para essa história. Porque não importa o quão talentoso você seja, você ainda precisa confiar, você ainda precisa ouvir, você ainda precisa acreditar nos outros. E isso é assustador. Porque confiar significa aceitar riscos, significa aceitar que alguém pode errar, significa aceitar que você não controla tudo. E para alguém como Kageyama, isso era impossível. Mas foi justamente essa impossibilidade que o salvou. Porque às vezes, aquilo que mais precisamos aprender é exatamente aquilo que mais resistimos em aceitar. E então, algo muda. Não de uma vez, não através de um discurso, não através de uma vitória, mas lentamente, sabe? Como o nascer do sol. Você não percebe no instante em que acontece. Mas de repente, tudo está diferente. Kageyama continua talentoso, continua brilhante, continua extraordinário, mas agora existe algo novo. Humildade. Não a humildade de diminuir a si mesmo, mas a humildade de compreender que ninguém cresce sozinho, que ninguém vence sozinho, que ninguém se torna extraordinário sozinho. E é nesse momento que a história finalmente revela sua verdadeira mensagem, porque o problema nunca foi o talento. O problema era aquilo que Kageyama acreditava que o talento significava. Ele acreditava que o talento era independência, mas talento é responsabilidade. Acreditava que talento era superioridade, mas talento é oportunidade. Acreditava que talento era destino, mas o talento é apenas o começo. E talvez essa seja a maior mentira sobre o talento. A ideia de que ele define quem você vai se tornar. Porque não define. Existem pessoas talentosas que desperdiçam tudo. Existem pessoas comuns que mudam o mundo. Existem gênios que fracassam. Existem desconhecidos que inspiram gerações, porque no final das contas, o talento decide onde você começa, mas são suas escolhas que decidem onde você termina. E talvez seja por isso que tantas pessoas sofrem, porque passam a vida inteira olhando para aquilo que não possuem, olhando para os dons dos outros, olhando para as vantagens dos outros, olhando para os talentos dos outros, sem perceber que até mesmo aqueles que nasceram com tudo precisam aprender a viver, precisam aprender a crescer, aprender a amar e aprender a falhar, a confiar. Porque nenhum dom é capaz de substituir essas coisas. Nenhum dom é capaz de substituir humanidade. E talvez seja por isso que torna Kageyama tão especial. Não o fato dele ter nascido pronto, mas o fato de que ele escolheu continuar crescendo. Porque crescer é uma escolha diária, uma escolha silenciosa, uma escolha que exige coragem. Coragem para admitir erros, coragem para abandonar versões antigas de si mesmo, coragem para aceitar que ainda existe muito a aprender. E talvez seja exatamente isso que diferencia grandes pessoas de pessoas apenas talentosas. As grandes pessoas nunca acreditam que chegaram ao fim. Elas continuam aprendendo, continuam mudando, continuam evoluindo, mesmo quando já são extraordinárias.
E talvez existia uma lição escondida nisso tudo. Uma lição que vai muito além de Haikyuu, muito além do vôlei, muito além do próprio Kageyama. Porque talvez você esteja esperando o talento certo, esperando a oportunidade certa, esperando o momento certo, esperando se tornar alguém especial. Mas a verdade é que a vida não começa quando você encontra um dom. A vida começa quando você decide o que fazer com ele. Porque talentos são sementes, e sementes não impressionam ninguém. O que impressiona é aquilo que elas se tornam. O que impressiona é a árvore, os frutos, a sombra, a transformação. E transformação exige tempo, exige esforço, exige pessoas, exige fracassos, exige amor. Exige tudo aquilo que o talento sozinho jamais poderá oferecer. Por isso que, quando olhamos para o Kageyama, não deveríamos admirar apenas o garoto que nasceu pronto. Deveríamos admirar o garoto que teve coragem de mudar, porque nascer pronto foi apenas sorte. Mas crescer foi uma escolha. E talvez essa seja a verdadeira resposta para a pergunta que aparece no início dessa história. Nasci pronto, mas e depois? Cara, depois você aprende, depois você cai, depois você erra, depois você encontra pessoas, depois você descobre quem você realmente é. Porque o talento pode fazer alguém olhar para você, mas é a sua humanidade que faz as pessoas permanecerem. E no fim, a maior mentira sobre o talento não é acreditar que ele existe. A maior mentira sobre o talento é acreditar que ele basta. Porque nunca bastou e nunca vai bastar. O que realmente muda uma vida não é o dom que você recebeu, mas a pessoa que você decide se tornar com ele. E Kageyama estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível, porque a vida possui uma maneira curiosa de ensinar suas lições. Ela não explica, ela não avisa, ela simplesmente coloca você diante das consequências. E naquele momento, Kageyama ainda acreditava que o problema eram os outros. Acreditava que seus companheiros eram lentos, que seus companheiros eram limitados, que seus companheiros não conseguiriam acompanhar seu ritmo. E talvez, tecnicamente, ele estivesse certo. Mas existe uma diferença enorme entre estar certo e conseguir caminhar ao lado de alguém. Porque a verdade é que ninguém gosta de ser tratado como uma ferramenta. Ninguém gosta de sentir que sua única função é corresponder às expectativas de outra pessoa. E sem perceber, Kageyama começou a enxergar seus companheiros exatamente assim. Não como pessoas, mas como extensões do seu próprio objetivo. Peças de um sistema, elementos de uma estratégia. E é aqui que a sua tragédia realmente começa. Porque quanto mais ele tentava controlar tudo, mais tudo escapava do seu controle. Quanto mais exigia perfeição, mais distante ficava dos outros. Quanto mais tentava vencer sozinho, mais sozinho se tornava. E existe uma ironia dolorosa nisso. A mesma qualidade que o transformou em um prodígio também começou a afastá-lo de todos ao seu redor. Porque o talento pode fazer você se destacar, mas não pode fazer as pessoas permanecerem. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aprender. Ser admirado não significa ser amado. Ser respeitado não significa ser compreendido. Ser extraordinário não significa ser feliz. Durante muito tempo, Kageyama acreditou que os resultados justificavam tudo. Se a equipe vencesse, tudo estaria bem. Se o jogo fosse ganho, nada mais importava. Mas seres humanos não funcionam assim. Porque pessoas não precisam apenas de resultados. Precisam de pertencimento. Precisam sentir que fazem parte de alguma coisa. Precisam sentir que sua existência importa. E pouco a pouco, aquilo que parecia liderança começou a se transformar em autoritarismo. Aquilo que parecia confiança começou a se transformar em arrogância. Começou a se transformar em medo. Porque no fundo, o rei da quadra nunca foi sobre poder. Foi sobre insegurança. Essa é a parte que quase ninguém percebe. Pessoas verdadeiramente seguras não precisam controlar tudo. Pessoas verdadeiramente seguras não precisam provar constantemente o seu valor. Elas não vivem aterrorizadas pela possibilidade de errar. Mas o Kageyama sim.
Porque quando toda a sua identidade é construída em torno do talento, qualquer erro parece uma ameaça à sua existência. Se ele falhasse, quem ele seria? Se não fosse o melhor, quem ele seria? Se não fosse um prodígio, quem ele seria? E talvez essa seja uma pergunta que vai muito além de Haikyuu. Talvez seja uma pergunta sobre todos nós. Quem é você quando aquilo que te define desaparece? Quem é você quando os aplausos acabam? Quem é você quando ninguém está olhando? Porque a vida tem o hábito de arrancar nossos títulos, arrancar nossos rótulos, arrancar nossas certezas. E quando isso acontece, tudo que sobra é a pessoa que existe por trás delas. Mas Kageyama ainda não estava preparado para enfrentar essa realidade. Então veio o colapso. Aquele momento que mudaria tudo. Aquele momento em que seus companheiros simplesmente pararam de segui-lo. E talvez não existia dor maior para alguém acostumado a liderar. Porque naquele instante ele descobriu algo devastador. Você pode obrigar as pessoas a obedecerem, mas não pode obrigá-las a acreditarem em você. Pode exigir respeito, mas não pode exigir confiança. Pode impor sua presença, mas não pode impor conexão. E pela primeira vez o talento não foi suficiente. Pela primeira vez, ser o melhor não resolveu o problema. Pela primeira vez, ele se viu diante de algo que não podia controlar. A solidão. E a solidão é uma professora cruel, porque ela obriga você a escutar coisas que passou anos tentando ignorar. Ela obriga você a encarar perguntas desconfortáveis. Ela obriga você a olhar para si mesmo. E talvez tenha sido isso que aconteceu. Porque às vezes a vida precisa quebrar uma versão nossa para que outra possa nascer. Não porque nos odeia, mas porque estamos tentando viver dentro de uma identidade pequena demais para quem podemos nos tornar. O rei da quadra precisava morrer, não porque era fraco, mas porque era incompleto. Porque o garoto que acreditava que poderia carregar tudo sozinho precisava desaparecer. Porque existem jornadas que não podem ser feitas sozinhos. Existem sonhos que exigem parceria. Existem vitórias que exigem confiança. E existe algo profundamente em aceitar isso. Aceitar que você precisa dos outros. Aceitar que você não consegue tudo sozinho. Aceitar que ser vulnerável não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. E aí vem o Hinata. Talvez não como um parceiro, talvez não como um amigo, mas como um espelho. Porque às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida não aparecem para nos completar. Elas aparecem para nos mostrar aquilo que estamos ignorando. E Hinata era exatamente isso. Tudo aquilo que Kageyama não era. Então Kageyama possuía talento. Hinata possuía fome. Enquanto Kageyama possuía técnica, Hinata possuía fé. E juntos, eles criaram algo extraordinário. Não porque um completa o outro, mas porque ambos são obrigados a crescer. Porque pela primeira vez Kageyama encontra alguém que não pode ser controlado, mas também não quer desistir. Alguém que não possui o mesmo talento, mas possui a mesma paixão. E isso muda tudo. Porque o crescimento verdadeiro quase nunca acontece quando encontramos pessoas iguais a nós. Ele acontece quando encontramos pessoas que desafiam aquilo que acreditávamos ser. E talvez seja por isso que a história de Kageyama seja tão bonita. Porque ela nunca foi sobre aprender a jogar vôlei. Foi sobre aprender a confiar. Foi sobre aprender a dividir. Foi sobre aprender que talento sem conexão é apenas potencial desperdiçado. E pouco a pouco, o garoto que nasceu pronto começou finalmente a crescer. Porque nascer pronto não é a mesma coisa que estar completo. Na verdade, às vezes, são exatamente os que nascem prontos que mais precisam aprender. Aqui vai os salves pro membro do canal. Por enquanto a gente só tem uma. Todo vídeo vai ter o salve dos membros no final. Então aqui vai o salve pra Lissa, _123. Se você quer se tornar membro do canal, quer ter vídeos exclusivos para os membros, quer ter um chat exclusivo, um grupo de WhatsApp exclusivo, mostrando que dia que vai lançar os vídeos, que horário, tudo certinho lá. Vai ter lives exclusivas para os membros e etc. Se torne membro do canal para apoiar o projeto, para apoiar os próximos vídeos também. Então,
Se você gostou do vídeo também, compartilha, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu tenho um livro de poesias que, se você se interessar, o link tá aí na descrição ou na minha bio. Então, muito obrigado e até a próxima.